Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, terceira semana. Esta terceira semana, o título geral é Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O título da quarta-feira é A revelação da palavra nos dá entendimento e executa a obra de Deus. E o versículo, Salmo 119 e 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Nós sempre te agradecemos, pois nós cremos. Nós levantamos a nossa cama por causa do Senhor, da tua misericórdia, da tua graça. Senhor, nesse dia nós queremos desfrutar da tua palavra. Queremos ser simples, pessoas humildes de espírito, pobres em espírito. Pessoas que amam com reverência a tua palavra. Ganha, Senhor, cada vez mais o nosso coração. Que qualquer tipo de dúvida, de essência de rebelião, de divisão, qualquer coisa negativa que Satanás tenha semeado em nós, palavras frias, palavras de morte, que a tua palavra, Senhor, ilumine e expulse qualquer coisa que venha de Satanás. Dá-nos a tua luz, Senhor. As tuas palavras, elas são como lâmpadas para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Elas esclarecem e nos dão revelação. Nós vivemos por tua palavra, amado Senhor. E nós queremos até o fim desfrutar de tua santa palavra, desfrutar de tua presença, de tua pessoa, de tuas riquezas. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, muito rico essa quarta-feira. Nós falamos na terça da situação que aconteceu nessa terra quando Satanás foi julgado. Você sabe, os geólogos, e esse é um grande tema de discussão até no meio cristão, eles dizem que essa terra tem milhões, quiçá bilhões de anos. E aí os cristãos, eles olham para a Bíblia e falam, mas espera aí, mas de Adão até hoje são 6.000 anos, e aí muitos entram em parafuso. Mas onde se encaixa tudo é exatamente nesse ponto. A criação anterior, onde havia aquelas criaturas pré-adâmicas que hoje se acham fósseis, essa criação ficou do lado de Satanás na sua rebelião. Ela foi julgada por Deus. E essa criação desapareceu fisicamente e hoje ela está presente entre nós. O espírito dessas criaturas são os demônios que caminham tentando possuir as pessoas. Então, quando você olha o cenário de Gênesis 1, versículo 2, em que a terra estava sem forma, vazia e cheia de trevas, Deus não criou a terra assim. Muitos eles falam, não, mas isso foi porque Deus, quando Deus começou a criar, mas Deus não criou nada com trevas. Não há algo que Deus cria e que começa com trevas, porque Deus é luz. Então o que está acontecendo ali, irmãos, é que Deus está vindo para recriar aquilo que foi prejudicado por Satanás. E se você olhar, isso na verdade é uma grande figura, embora tenha sido real, é uma grande figura do que aconteceu conosco. O homem, veja só, o homem não foi criado como ele é hoje, com a morte em si, com as trevas. Ele foi criado puro. Ele foi criado para receber, limpo, para receber a vida de Deus. Mas entrou nele a essência de Satanás. E aí veio tudo, rebelião, soberba, orgulho, ódio, todas essas coisas. E aí a situação do homem também é essa. O homem sem Deus, ele está sem forma, quer dizer que ele não tem objetivo. Enquanto nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo, com um objetivo claro, de pregar o evangelho, a vida de Cristo crescer em nós, de nós reinarmos. Então nós temos um objetivo, nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Mas o homem, ele não tem forma, está sem forma interiormente. Ele está vazio e ele está cheio de trevas. E nele há um abismo, do tamanho da eternidade, cheio de coisas negativas. E nós também éramos assim antes da palavra chegar até nós. E quando a palavra chegou até nós, o que brilhou primeiro? A luz. Então nós enxergamos a nossa condição e nós caímos em si diante do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Confessamos nossos pecados, cremos no Senhor
como nosso Salvador, e aí recebemos a vida de Deus. E aí as coisas foram mudando dentro de nós. Mas a nossa condição anteriormente era essa, era sem forma, vazio, cheio de trevas. Mas um dia brilhou a luz. Essa luz, ela nos mostrou algumas coisas, mas precisa avançar para a luz do quarto dia. Porque a luz do quarto dia, ela é uma luz para governo. Lembra quando nós vimos em João 8 a luz da vida e a luz do mundo? A luz do mundo é como a luz do primeiro dia. Você percebe as coisas erradas. Mas a luz do quarto dia é como esses versículos de Salmo. Versículo 105, Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso é a luz da vida. Por quê? O que o Senhor diz lá em João 8? De novo, ele falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, isso é a luz da vida, é a luz do quarto dia. Como vem o governo de Deus para nós? Através da palavra. E eu repito, irmãos, daí a importância da palavra profética, porque a palavra profética é para direção. É como antigamente, lá no tempo quando o povo de Israel saiu do Egito, a nuvem, ela se movia e ela confirmava a palavra de Moisés. Então Deus falava para Moisés: agora é hora de ir. Moisés avisava o povo, você vê isso claramente ali. Fala da nuvem se movendo, mas também fala do mandato do Senhor através de Moisés. Quer ver? Isso está em Números 9, 23. Olha só. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Então, a nuvem, ela confirmava aquilo que o Senhor falava para Moisés, para que o povo tivesse segurança. A nossa segurança, irmãos, ela está na presença do Senhor, que vem através da palavra. A luz do quarto dia é para direção, é para nós servirmos ao Senhor. Então a palavra, ela vem para nós para esclarecer, para iluminar, para nós seguirmos na direção do reino. Agora, qual é o problema? O versículo 130, que versículo fantástico, não é? O Salmo 119. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento a quem? Aos simples. Lá em Mateus 5, a primeira bem-aventurança, ela fala que do pobre de espírito é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, algumas traduções vêm como humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde de espírito não é se fazer humilde, fazer aquela cara de coitadinho, não. É como diz o Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Quanto mais complicado nós somos, quanto mais as coisas de Satanás vão entrando, as dúvidas, mais complicado nós vamos nos tornando. Vamos criando fortaleza na nossa mente. Isso nos impede, irmãos, de receber a revelação da palavra de Deus. Nessa parte, eu vou ler aqui na página 45, o último parágrafo, lá no finalzinho. A revelação da palavra ocorre como pequenas luzes que brilham como flashes e revelam certos trechos da Bíblia, permitindo-nos entendê-los melhor para ganhar a compreensão do que Deus quer de nós. Por isso, a revelação de suas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. O simples é aquele que ama a palavra e crê que ela vem de Deus. A esse a palavra dá entendimento. Não é à toa que o apóstolo Pedro, ele compara a palavra profética a uma candeia que brilha numa noite escura. Porque exatamente para quê? Para dar direção. Durante o dia, a nuvem era uma coluna de nuvem, mas durante a noite era uma coluna de fogo. Por quê? Porque à noite é difícil enxergar, então aquela coluna de fogo, ela ia diante do povo de Israel mostrando o caminho. Hoje, irmãos, o Senhor nos deu os seus apóstolos, profetas, para que nenhum de nós fique sem direção.
Todos nós podemos desfrutar da Bíblia, desfrutar da palavra de revelação para a nossa vida, mas também é importante nós entendermos quando o Senhor quer mostrar, quer revelar, quer dar direção para o seu povo. É a palavra de Deus, irmãos, que nos traz luz, e é a luz que afasta as trevas. Veja que no momento em que a luz entrou no mundo, a primeira recriação de Deus foi a luz. Quando ela entrou no mundo, as coisas passaram a ser diferentes. Esse mundo, como nós vemos no alimento diário, ele jaz no maligno. O verbo jazer está ligado à morte. Você vai no cemitério, você encontra um jazido, quer dizer que aquela pessoa ela jaz ali, o corpo dela, na verdade, né? Ela tá presa, o corpo está preso, o corpo nunca mais vai sair dali, né? Na verdade, nunca mais não. Quando o Senhor voltar, nós vamos ter um novo corpo. E mesmo as pessoas que não receberam o Senhor vão ser ressuscitadas para o julgamento. Mas ali elas estão jazendo. E todas as pessoas no mundo espiritualmente também estão jazendo. O que vai libertar essas pessoas é a palavra de Deus. E essa palavra hoje, cada um de nós é responsável por levar. Eu vou finalizar essa quarta-feira lendo na página 46 o penúltimo e o último parágrafo. Mas, querido irmão, a essência dessa quarta-feira é o versículo do Salmo 119, 130. A palavra de Deus, ela traz revelação. Quando a gente fala de revelação, não é que assim, olha só, aprendi uma coisa nova. Também, lógico, mas a questão é, quando ela traz revelação, quando ela esclarece, quer dizer, você começa a ver o caminho. Você percebe tanto que você está fazendo errado, está no caminho errado, como você percebe, aqui é o caminho correto. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ser simples. Então vou ler. Página 46, eu falei que eu ia ler o penúltimo parágrafo, mas eu vou ler apenas o último. Página 46, último parágrafo. Nós amamos a palavra, e ela está circulando na comunhão da vida entre nós e executando a obra de Deus. Quando Deus executa a sua obra, há sinais, milagres e prodígios, comprovando que o homem não é capaz de realizá-la. Por esse motivo, Satanás odeia quando a igreja faz a palavra de Deus circular entre seus membros. Hoje, muitos lugares têm recebido essa palavra como palavra da vida, e ela está executando a obra de Deus aonde quer que chegue. Mesmo que Satanás se levante em todos os lugares para obstruir a obra de Deus, ele não conseguirá impedi-la, pois ela continuará a avançar. Essa mesma palavra está sendo transmitida hoje a toda a terra. As portas do Hades estão tremendo porque a palavra de Deus tem executado a obra de Deus em todos os lugares. Aleluia! Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.